Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais essa noite nesse grupo de estudo maravilhoso. Esse grupo que surgiu com a ideia do Hamilton, que teve a maravilhosa felicidade de convidar a professora Isabela Oliveira para nos presentear com seus ensinos, com as leituras do livro de Bert Helling. Nós estamos na leitura na página 45, Êxito na Vida, Êxito na Profissão. E nós vamos tratar de outras coisas, esquecemos de escolher um leitor. Quem nos presenteia com a leitura de hoje? Eu posso ler, Geraldo, só não vou aparecer. Peraí, Geraldo, página 45? Desculpa, mas... No livro físico. No livro físico? Qual que é o item mesmo, por favor? Eu em seu lugar. Tá? É página 27, é o PDF. Isso, tá. PDF. Tá joia. Eu em seu lugar, é o subtítulo. Tá ótimo. Então, a leitura vai ficar hoje por conta da Dulce. Tá? Professora, mais uma vez, muito obrigado, seu papai, sua mamãe, pela sua presença em nossa caminhada. Muito boa noite, a palavra é toda sua. Muito obrigada, Geraldo, muito obrigada a todos que vieram antes de nós, nos permitiram estar aqui hoje, muito obrigada a cada um de vocês e a nossa força para poder estudar, para poder conhecer um pouco mais de nós mesmos e dessa abordagem tão maravilhosa que ajuda a cada um de nós, senão não estaríamos aqui. Vamos lá? Vamos seguir para a gente aproveitar nosso tempo. Vamos lá. Eu em seu lugar. Há aqui ainda um outro preconceito da consciência que bloqueia o sucesso, levando ao fracasso. Em nossa família de origem e em todos os outros grupos ainda atua um segundo nível de consciência, entretanto, geralmente inconsciente em nossa cultura. Essa consciência remete cada um ao seu próprio lugar, correspondente à sequência do pertencimento a esse grupo. Essa lei exige que os que vieram depois reconheçam que aqueles que já pertenceram a esse grupo antes deles têm precedência e que ninguém que veio depois possa assumir uma responsabilidade pelos anteriores, no sentido de querer salvá-los, de querer assumir o destino deles e, como última consequência, de querer morrer em seu lugar. Por exemplo, os filhos dizem à sua mãe quando veem que ela quer ir ou morrer, eu em seu lugar. Dizem isso em seu íntimo, amplamente inconscientes, contudo, com todas as consequências. Dizem isso por amor, em sintonia com aquela consciência que sentimos como culpa e inocência, e ao fazê-lo se sentem bem e grandes. Sobretudo, sentem que, com isso, adquirem um direito maior de pertencimento a esta família, mesmo que seja através de sua própria morte. Esse movimento da consciência os impulsiona à morte. É fácil imaginar o que acontece com eles em sua profissão ou empresa, se é que conseguem chegar a esse ponto. Via de regra, renunciam antes de alcançar algo e se juntam ao grande grupo dos inúteis, esperando se acabar com eles, se acabar felizes com eles. Pois a crença na promessa de sua consciência de que terão um direito especial de pertencer ao seu grupo tem precedência em sua alma perante qualquer outro sucesso. Encontramos nas tragédias esse comportamento e a precedência de pertencer ao seu próprio grupo, mesmo a preço da vida. O herói que morre assume algo por aqueles que vieram antes dele, coloca-se numa posição superior à deles, sente amor por eles, sente-se maior e fracassa. Pois a lei da hierarquia, que diz que nenhum membro posterior pode se elevar acima de um anterior e assumir algo por ele, é inflexível, quase divina. Respeitá-la é uma lei básica para o sucesso e o seu desrespeito, frequentemente por não ser nem conhecido, leva ao insucesso e à perda de muitas empresas. Um exemplo, eu sigo você. Um jovem de 14 anos não queria mais aprender na escola. Tinha se proposto a ser um fracassado.
numa constelação, estava com sua professora em frente à sua mãe e seu pai. Foi uma constelação com as pessoas reais. Quando eu o vi a sua tristeza e lhe disse: você está triste. Imediatamente lágrimas rolaram pelo seu rosto e da sua mãe também. Vi que estava chorando as lágrimas da mãe. Ela é que tinha motivos para chorar. A mãe tinha uma irmã gêmea que havia morrido logo após o nascimento. Coloquei uma representante para essa irmã gêmea, um pouco afastada, olhando para fora, pois ela havia partido. Então, coloquei a mãe atrás da irmã gêmea e perguntei-lhe como estava. Ela disse: aqui me sinto bem. No fundo, estava dizendo à sua irmã gêmea: eu sigo você. Isso é um outro movimento da consciência que afasta da vida e do sucesso. Também nela se mostrou que o pertencimento a uma pessoa querida tem precedência à própria vida, portanto, esse movimento vai além da vida. Para a mãe, esse movimento não ia até esse ponto. Tinha um filho que, ao perceber em sua alma o movimento da mãe em direção à morte, dizia em seu íntimo: eu em seu lugar. Então, coloquei o filho atrás da irmã gêmea morta de sua mãe e perguntei-lhe como se sentia. Ele disse: aqui estou bem. Quando perguntei à mãe como estava ao ver o filho atrás de sua irmã gêmea, disse: agora me sinto melhor. O que esse exemplo traz à luz em relação aos que fracassam em sua profissão? Eles dizem a uma pessoa querida: eu em seu lugar. Seu fracasso é, portanto, um movimento da consciência que segue o preconceito. Através do fracasso, eu pertenço. Pertenço a uma pessoa querida que permanece viva se eu partir. Contudo, aqui no caso da mãe desse jovem, a ânsia de seguir a querida irmã gêmea na morte vibrava o mesmo movimento da consciência. Se morrer, também pertenço. Voltarei a ser uma com ela. Por trás disso também está a ideia de que estes mortos também estarão melhor se nos unirmos a eles na morte. A morte deles é negada nesse movimento, como se sua vida seguisse depois de morta. Qual seria a solução nessa constelação? A mãe incluir a irmã gêmea morta na família, ao invés de se unir a ela na morte. Por isso, coloquei a gêmea morta nessa constelação ao lado da mãe. De repente, todos ficaram felizes. Então, pedi à mãe para olhar para o filho e lhe dizer: agora eu fico. E fico feliz se você também ficar. O filho ficou todo radiante. Nada mais bloqueava o seu sucesso. A solução aqui resultou de um movimento da consciência invertendo o movimento original que conduzia à morte. Todos puderam permanecer vivos com a consciência tranquila, puderam ter sucesso com a consciência tranquila e expor-se totalmente à vida. Eu aqui, você lá. O que se passa quando uma criança que está emaranhada no movimento, eu em seu lugar, percebe esse movimento da consciência muitas vezes sem ajuda exterior, mas não sabe como liberar-se disso? Como uma criança assim pode se liberar do emaranhamento para um outro destino e se tornar um vencedor? Então, o que acontece com aqueles para os quais dentro da consciência não existe nenhuma saída, porque aqueles pelos quais querem ser infelizes, doentes e morrer não podem ser detidos no seu caminho? Qual seria a solução para eles? Eles renunciam ao pertencimento a essa pessoa e a esse grupo, fogem ao preconceito da consciência e se tornam independentes dele. Tornam-se independentes e simultaneamente solitários. Alguns tentam, enquanto dizem a essa pessoa internamente: mesmo que você vá, eu fico. A pergunta é: ficam através disso realmente livres? Será realmente uma despedida real ou uma despedida com sofrimento e tristeza? Eles conseguem isso? No nível espiritual, consegue-se uma despedida total e leve, em sintonia com um movimento criativo que diz a cada momento: veja, eu faço tudo de novo.
Ela faz tudo, tudo de novo para todos, para nós e para aqueles que querem partir e até devem partir. A frase interna, através da qual conseguimos essa despedida é: eu aqui, você lá. Essa frase vem de um profundo respeito pelo destino deles e do nosso. Para onde vai esse respeito? Ele se dirige a esse espírito criativo. É devoção a ele. Quando conseguimos essa devoção, nosso respeito pelo próprio destino e o dos outros se transforma em amor por eles e por nós, porém sem vínculo. Somos livres e eles são livres. Conectados e unidos a eles, estamos simultaneamente sozinhos e com muitos outros a serviço desse espírito e da vida que nos foi presenteada e pré-determinada para cada um de outra maneira. Ficamos liberados através de um outro amor que respeita e ama tudo tal como é e será no futuro, sem preconceito, sem vínculo, sem passado, no aqui e agora com sucesso, cada vez mais direcionado para frente e em direção a uma plenitude crescente. Esse outro amor é a vida pulsante, a vida que serve com criatividade, em sintonia com o amor, que quer tudo da forma que vier, que quer vir com sucesso, que pode se tornar realidade e ser realidade, porque queremos servi-lo, tornando-se realmente criativo, tanto para nós como para muitos. Continuo? Centrados. Não vamos continuar não, é porque às vezes eu demoro um pouquinho para poder encontrar aqui. Só um minuto, por favor. Deu um pequeno pauzinho aqui no meu computador. Vou ter que abrir de novo o arquivo. É porque o que o Bert Hellinger está falando aqui agora, né? Porque quando nós começamos a trabalhar com a constelação familiar, no que nós chamamos hoje de constelação familiar clássica, né? O que acontecia? Nós usávamos muitas palavras. A Angélica Oliveira diz que nesse primeiro momento das constelações familiares, o que o Bert Hellinger fez foi a exploração dos movimentos da consciência, que é o que ele está falando aqui, não é uma palavra dela. Ele já no final da sua obra, ele fala sobre os movimentos da consciência. E dentro da constelação familiar clássica, o que eram essas investigações? Como você se sente nesse lugar? Fala essa frase para o outro. Né? Se eu virar você, como você está se sentindo agora, ou como nesse exemplo, leva o cliente para aquele outro lugar, como você se sente aqui no lugar dessa outra pessoa. Então, todas essas foram essas investigações. Né? Eu me lembro, por exemplo, que quando eu comecei a estudar, o primeiro curso que eu fiz foi com o Bert e a Sofia, em Brasília, um seminário de 5 anos, mas logo depois eu comecei a fazer uma formação com o professor Lawrence Pfister. E eu anotava todas as frases num caderno. Tudo. Era assim, eu tenho todos os meus fichários maravilhosamente feitos e tudo mais. Só que quando a gente realmente começa a aprender a constelação familiar, em primeiro lugar, a gente observa que essas frases brotam da alma. Mas essas frases, elas foram e são muito importantes para nós, e nós não dispensamos essas frases. Mas o que sobrou dessa primeira investigação do Bert Hellinger são essas frases que são poucas frases, né? Aqui ele falou de algumas delas, mas que revelam as dinâmicas profundas da alma. Então, foi quase como se ele tivesse feito toda essa experiência inicial das constelações familiares, que hoje chamamos de clássicas, né? E algumas, por exemplo, no Amor do Espírito, ele vai deixar 3, aqui ele está falando de uma que não está lá, ou seja, um conjunto pequeno de frases que, na verdade, falam dessa dinâmica mais profunda, que pode ser expressa por outros tipos de frase, por outros tipos de palavras, né? Então, a primeira delas aqui é eu em seu lugar, que é justamente a ideia de que a partir desse nível mais profundo de consciência, nós nos sentimos
ia falar significativamente, mas nós nos sentimos no lugar de outra pessoa. É aquela velha ideia que eu falo, ó, tem um time de futebol, sai o goleiro, alguém tem que assumir o lugar do gol. Então, nós nos sentimos no lugar de outra pessoa, mas desta maneira, e tudo isso vem, né, de uma vontade de honrar essa pessoa, mas o que acontece é que essa consciência tem uma lei de ferro, né? Poderíamos falar que esse nível de consciência que o Bert Hellinger está falando é o nível da consciência coletiva. E nesse nível é o seguinte, olha, ninguém pode assumir o destino de pessoas anteriores, nem mesmo chegar ao absurdo de querer morrer por essa pessoa, porque qual vai ser a consequência? Morte, fracasso, doença, né? Então, isso também é muito importante de perceber, é que essas frases, elas são ditas com muito amor. Então, se elas são ditas com muito amor, com esse amor cego, eu também preciso ter essa delicadeza e essa compreensão de que, como é que eu posso dizer? Não é só dar uma frase para uma outra pessoa. Essa frase ajuda, mas o que realmente é necessário é quase que é algo muito maior que vai além da frase, é isso que eu estou querendo dizer, né? E essa frase é dita de tal maneira, e por que isso é difícil que a pessoa fale, que ela mude o comportamento? Porque as pessoas se sentem bem nesse lugar, se sentem bem falando essa frase, se sentem inocentes, e se sentem grandes, e se sentem úteis, e se sentem heróis, mas são heróis fadados a um fracasso, fadados a uma tragédia. E ainda tem uma outra ideia louca, vamos dizer assim, que é, se eu ajo dessa maneira, eu tenho mais direito a pertencer, ou seja, de uma certa maneira eu sou mais amado. Mas se trata, em última instância, de movimentos da consciência que conduzem à morte, né? Mas é uma promessa que a nossa consciência nos traz e Bert Hellinger explica por que está nesse livro, porque justamente se uma pessoa está vivenciando a vida de outra, está no lugar de outra, ou tentando, já que isso é impossível, ela vai fatalmente fracassar. E nós já sabemos, esse fracasso pode acontecer num nível pessoal ou num nível empresarial. A próxima frase que o Bert Hellinger nos traz é: eu sigo você. Eu sigo você. São frases que podem parecer muito semelhantes, mas são movimentos distintos. Uma coisa é eu me colocar no lugar de outra pessoa. Quando eu me coloco no lugar de outra pessoa, às vezes eu até me sinto como outra pessoa. Agora, quando eu digo eu sigo você, eu percebo a pessoa, eu apenas quero seguir ou estar junto a ela ou ser igual a ela, né? No caso desse exemplo, a mãe queria seguir a sua irmã gêmea e, no caso, o filho assume esse movimento dizendo eu no seu lugar. Então, a mamãe dizia eu sigo você e o filho eu no seu lugar, mamãe. Então, aí a gente começa a perceber que essas dinâmicas podem estar encadeadas entre gerações, entre várias pessoas de uma família. E, enquanto consteladores, observar, não... por exemplo, quando um cliente diz, eu estou me sentindo bem nesse lugar, você não pode simplesmente tomar, como dizer assim, não, se ele está bem aqui nesse lugar, então está tudo bem. Não, às vezes a pessoa se sente no lugar, mas ela não está num lugar adequado, que foi o que 2 vezes Bert Hellinger mostrou dentro desse exemplo. A mãe não estava no lugar certo, tampouco o filho não estava no lugar certo. E esse não estar no lugar certo é, em última instância, também, que é o que ele vem mostrar no próximo exemplo, querer estar na morte em vez de estar na vida. Daí a próxima frase ser eu aqui, você lá, né? Outra coisa interessante que ele também fala aqui, que quando uma pessoa quer seguir a outra ou quer colocar no lugar dela, é quase como se não tivesse um respeito por esse morto. Ou seja, você não tem o direito de estar morto no final das contas, porque você está vivo para mim, entende? Então você nega, de certa maneira, a esse morto lugar que lhe compete, né? E aí Bert Hellinger, então, nos leva a essa próxima frase, e essa não está no Amor do Espírito, está aqui, né? Quando você percebe esse movimento da consciência, eu sigo você, uma saída para esse movimento eu sigo você é essa compreensão. Opa, eu estou aqui,
e você está lá, né? Aí Bert Hellinger nos leva à seguinte reflexão: puxa, mas basta somente aquilo que eu falei, basta somente a gente falar uma frase? E será o que realmente que nos libera, né? Aí ele fala que o que realmente libera não é a frase, óbvio que não é que tem a compreensão de eu estar aqui e você lá, mas é como se fosse uma conexão que a pessoa estabelece com esse nível espiritual, aonde tem alguém com o microfone aí aberto, acho que é a Jandira, que é aonde nós temos de verdade respeito por aquilo que existe numa dimensão que nós não sabemos qual é, entendeu? E, ao mesmo tempo, a Bert Hellinger nos coloca, nós temos respeito por essa dimensão, nós temos respeito que cada um tem o seu lugar, né? E uma sintonia com esse nível espiritual que é criativo a cada momento. Então, eu posso confiar que algo criativo acontece para mim, eu posso confiar que algo criativo acontece para tudo e para todos. Então, nesse sentido, é que Bert Hellinger nos mostra, e isso é uma tônica da obra dele, né? Quando ele fala do que é a devoção. Ele costuma falar, inclusive, da devoção como o amor maior. Eu não sei se isso está exatamente dentro da obra dele, mas certamente eu já ouvi isso mais de uma vez, por exemplo, da Sophie, no sentido de que a devoção ela é muito importante, não uma devoção pura e simplesmente a Deus, alguma coisa assim, é uma postura interna que nós temos que passa por essa humildade, por essa reverência, por essa modéstia, e que é uma confiança. Essa devoção é o seguinte: olha, eu confio. É quase como se fosse isso o pano de fundo que está por aí, né? E aí ele mostra que a gente só consegue efetivamente se liberar, e por isso muitas vezes uma pessoa chega e fala: ah, mas eu participei de uma constelação familiar, não deu nenhum resultado. Como se você dissesse assim: não, eu fui lá no dentista e o dentista não arrumou bem meu dente. Alguma coisa desse sentido. Não, porque o que realmente conta não é a pessoa falar a frase, entendeu? E muitas vezes nem se dá conta. Ela pode até se dar conta, mas tem um outro passo. E esse outro passo é essa sintonia com esse nível espiritual, esse desenvolvimento dessa capacidade de amorosa, que o Bert Hellinger fala de um outro amor, né? E a busca constante, digamos assim, de nos liberarmos dos preconceitos, inclusive dos vínculos. Porque o que o Bert Hellinger fala? Por que isso é tão amedrontador, esta liberação? Porque a gente acaba se sentindo, como é que se diz? Independente, que é o que ele fala aqui, e solitário, né? Porque toda essa ligação que acontece, eu sigo você, eu no seu lugar, é por um amor, é por um amor do vínculo, um amor infantil, mas quando eu tomo uma atitude de eu falo, não, opa, eu confio na vida, eu também vou me sentir solitário, porque essa noção que eu tinha de vínculo já não vai mais funcionar. Eu espero que eu tenha podido explicar para vocês, porque eu considero que é um tema bem avançado. Porque, sabe por que é avançado? Porque aqui nesse livro ele, inclusive, avança dentro da obra dele. Ele avança dentro de coisas que ele já tinha dito ali antes. Ele vem mostrar e fala assim, olha, lá quando estava fazendo a constelação familiar clássica, ele não falava sobre isso aqui. Ele não falava sobre, não adianta só falar a frase, tem algo além disso. Pode perguntar? Pode. Ali diz que esse eu em seu lugar é inconsciente, né? Mas você pode também fazer consciente, né? Isso é muito útil. Dentro da constelação, a gente faz isso muito útil. A gente repete essa dinâmica quando a gente percebe que essa dinâmica acontece, e ainda muitas vezes a gente vê Sophie Hellinger falando com prazer. Com prazer. Ou seja, eu faço isso com prazer, eu morro com prazer, eu adoeço com prazer, eu sigo você com prazer. Ou seja, para que ainda, como é que se diz? Tem um reforço. Aí você torna isso consciente. Ao fazer isso se tornar consciente, de repente, dá um estranhamento. Tá entendendo? Aí sim é que a gente pode ir por um nível 2, entendeu? A gente pode ajudar
esse cliente a entrar em contato com uma outra maneira, que não seria essa que ele está acostumado, que é esse amor do vínculo, entende? Talvez, porque eu, na verdade, eu fiz isso, mas antes de conhecer as constelações, antes de saber tudo, porque eu me lembro exatamente quando a minha mãe passou por mim para ir para a cirurgia, e ela me olhou com uma cara de tipo assim, eu não estou querendo ir, de sofrimento, e eu olhei para ela e no meu pensamento e falei, meu Deus do céu, se eu pudesse no teu lugar, eu iria. Foi assim, a frase Todo foi, mundo. Não é só você, não. É o natural. é o natural. É o natural. Isso é o que acontece, especialmente quanto menores os filhos e quanto mais baixos dentro da hierarquia, Eu sou mais entendeu? nova. Então, assim, dentro da hierarquia também de uma empresa. Então, é muito diferente a massa de fiéis, os soldados, de um general. É completamente diferente o tipo de ligação. Tá entendendo? Obrigada. De nada. Então, agora a gente tem a Mônica não é o Carlos, quem está como Carlos? A Carla. Mônica levantou primeiro, tá? Tá. Meu marido usou aqui 1 hora antes e eu não tive tempo de botar. Tá bom. Mônica. O microfone tá Mônica, a gente não te ouve. Oi, estava desligado. Boa noite. Boa É o noite. seguinte, é bem isso que você falou, Isabela. Eu estou me desvinculando da minha família por pensar diferente em alguns aspectos. E eu me sinto muito sozinha. Eu tenho sentido essa solidão. Então, eu tenho buscado os amigos. Mas é esse o caminho? Abre os olhos, em primeiro lugar. O Ah, caminho é abrir os olhos. O que acontece quando uma pessoa chega para mim, fala comigo e está com os olhos fechados? Ela está onde? Aonde que está um cliente quando ele está de olhos fechados? Ele está nas suas imagens internas. Então, se você olhar bem Bert e Sophie Hellinger, se chega uma pessoa para qualquer constelar do lado dele, se não faz a conexão com o constelador, não constela. Então, em primeiro lugar, é o seguinte, abre os olhos, ou seja, observar de que maneira que você está preso a uma ideia. A gente não se desvincula da família, de jeito nenhum. Então, esse medo, ou esse perigo, ou essa vontade, não vai se realizar. Entendeu? Porque nós estamos vinculados completamente. Agora, quando a gente começa a pensar um pouquinho diferente, pode vir um certo tipo de rejeição, pode vir um determinado sentimento de culpa, entende? E o que você tem que observar na hora de tomar essa decisão? Que um adulto não vive sem culpa. Um adulto não vive sem culpa. Então, eu tenho que observar o resultado da minha ação. Então eu sou lá um guerreiro talibã e um homem-bomba, e eu vou lá e eu vou morrer por aquela ideia, por aquele partido político, por aquilo ali, mas será que eu não vou fazer falta para alguém da minha família? Será que realmente essa é a melhor maneira de resolver o que quer que seja que tenha que resolver? Então, como é que eu poderia te dizer? Você não vai perder o seu lugar. Por mais que você pense diferente, você talvez tenha que experimentar um certo sentimento de culpa e, às vezes, se preservar um pouco. Porque, por exemplo, eu conheço a constelação familiar, eu quero que todo mundo saiba que a constelação familiar é maravilhosa e todo mundo fala, ih, essa daí tá doida. Negócio de constelação, coisa lá do céu. Então, a gente também se preserva, a gente faz o que a gente percebe que é bom para nós, a gente se preserva e sabe que não vai perder o lugar. E também tampouco os outros vão, não quero mais estar com eles, porque eles são muito chatos, me rejeitam e não conhecem constelação familiar. pegou, hein? Esse é o objetivo. Amei essa! Ui! Obrigada. De nada. E agora, quem é? É a Carla, que não é o Carlos.
Sim, Isabela, Carlinhos. ia perguntar exatamente essa questão do sem vínculo, porque não é sem vínculo, né? É sem a preocupação, é essa questão de estar mais livre, sem prender, é nesse sentido, porque sem vínculo a gente não deixa de ter, né? Exatamente, é um outro nível de vínculo. Qual é a música popular que tem isso? Estaremos unidos por um outro nível de vínculo. Não sei se é Drão, do Gilberto Gil, é uma eu coisa acho que assim. Entende Drão. assim? Estaremos reunidos num outro tipo de vínculo. Quer Uma dizer, outra dimensão, é nesse sentido, de ser aquela coisa de apego, não é isso? porque, digamos assim, né? Você é aquele filhinho que sempre faz tudo para sua mamãe e cuida da sua mamãe como se fosse sua bonequinha de luxo e etc. E, de repente, você se dá conta que, ao fazer isso, você ficou sem mamãe. Porque você dá todo o carinho para ela, como se ela fosse sua filhinha, mas você ficou sem mamãe. Aí, quando você sai desse lugar, pode te dar uma sensação de solidão, pode te dar uma sensação de estranhamento, de que... Ou pode acabar aquele tipo de vínculo, mas o vínculo de mãe, de filho, de irmão, né? Permanece. Mas esse medo, ele é muito importante. E essa sensação de estranhamento e essa sensação de perda de vínculo, especialmente quando a gente está dentro de um vínculo que não é um vínculo familiar, precisam também ser considerados. Eles têm uma importância no sentido de que fazem parte desse processo de sair de uma situação simbiótica, né, desordenada e experimentar algo novo. Isso dá medo. Isso dá uma sensação de tristeza, de algo. Para cada um se manifesta de um jeito. Ok? Profundo, né? Essa última parte. Obrigada, Isabel. E assim, o que é mais interessante, Carla e demais, é que você perceba isso em você. Em você, porque ao perceber isso em si, você pode ajudar o outro um pouquinho mais. Raquel. Raquel também não é Raquel. Raquel é Márcia. É, Márcia. Vou mudar. Isabela, na prática, acho que eu perdi alguma coisa, é porque eu estou meio lenta mesmo. Mas na prática, se eu estou vendo que meu irmão, né, está indo por um caminho que não é o mais saudável, que aparentemente está ruim, está pesado para ele, como, né, realmente deixa ele. E deixa ele fazer do jeito dele. Vocês estão entendendo essa pergunta? Ele, Vocês estão entendendo essa pergunta? Como é que eu posso deixar... Ou vamos mudar a pergunta um pouco. Quem é você para não deixar? Não sei nem se é irmão mais novo, se é irmão mais velho, mas eu fico pensando assim, quem sou eu? Uhum. Quem sou eu para não deixar alguém? Quando os meus filhos estão pequenos, eu ainda tenho esse poder do limite. Aliás, esse poder não, essa obrigação, esse dever. Obrigação, sim. Esse dever. Mas seu irmão tem mais de 21? Tem. 40 e poucos? É. Então, em primeiro lugar, é perceber que a sua ajuda é modesta. Mas isso não quer dizer que ela não seja muito efetiva. E ela só vai ser efetiva quando você concordar com o destino dele. Concordar com o que ele faz. E é tipo assim, bom, eu concordo, não tem nada que eu possa fazer, não cabe a mim, não sou mãe dele. Já tem mais de 21. Não, quem sou eu para poder deixar? Depois que essas 3 fichas caírem, aí talvez você esteja pronta para... Bom, como seria concordar com isso do jeito que está acontecendo, inclusive com a morte dele? Porque quais são os 2 maiores medos que a humanidade tem? Quais são? Quais são os 2 medos? É a morte, e aí está envolvida a doença, mas a loucura. São os 2 grandes medos. Porque agora, é como deixar realmente caminhar para a morte, né? Como
A minha mãe, muito sábia, né? Fica quieta, calada, só assiste. Eu não sei se isso, Só assiste. Assim, pelo menos não fala nada, né? Não fala nada, porque ela fala, o que que eu vou falar? Isso eu O não que que eu vou sei, eu não fazer? conheço, eu não sei, eu não conheço sua mãe e tampouco é muito difícil a gente entender o que acontece dentro da cabeça de outra pessoa, quase Uhum. impossível. Então, evitem esse detalhe. Ah, porque fulano de tal, não sei o quê. Você tem dúvida, pergunta. Você fica calada por quê, mamãe? Você vai deixar realmente ele fazer isso? Não vai fazer nada. Aí pode até ser que tenha um futuro terapêutico para a questão. Não, já Mas, perguntei. Ela fala que não tem como ela fazer nada, porque ele sabe o que que ele está fazendo. então, se ela que é mãe dela, desculpa, que é mãe dele, que tem essa responsabilidade, te deu essa resposta, por que que você quer ser melhor do que a sua mãe? Uhum. Ou maior do que a sua mãe? Mas, veja bem, eu te falei que tinha 3 questões. Uma delas é, quem sou eu para deixar? Se você imagina a sua mãe pensando isso, quem sou eu para deixar? Como a sua mãe é sábia realmente e grande, né? Se foi isso, né? A gente não sabe o que está na cabeça dela. Entende? Uhum. Então, digamos que você já ganhou algo com esse problema que você está enfrentando. Quer ver a grandeza da sua mãe, a sabedoria da sua mãe? Entender um pouquinho melhor qual é o seu lugar? E também, agora, já que você é uma estudante dedicada, como é concordar com isso, confiar que tem algo maior que conduz e se colocar disponível? Quando você precisar de mim, eu estou aqui como sua irmã mais velha. E demonstrar seu amor e a sua disponibilidade. Tá. Ficou Uhum. mais claro? Ficou sim. Ok. Ficou. Obrigada. De nada. E agora é de novo a Josiane ou tinha alguém antes dela? Josiane. Esse comentário me fez pensar em outra coisa. Digamos se você é a mais nova, mas os mais velhos te pedem orientação, te pedem ajuda. Você diz, não, eu sou a mais nova, a constelação diz que eu Não, tenho que ficar no meu cantinho. Ou você não. pode, daí você Constelação pode. disso não, nem eu. Não. Não, O que eu estou querendo dizer é o seguinte, porque ela aqui, o caso dela é diferente, né? Ele não vem pedir orientação, ela não está concordando, por não. exemplo, que ele seja usuário Ele de nem drogas. quer orientação nenhuma, ele não quer nada. Não é. Desculpa, eu não me expressei direito. Não tem a ver com o caso dela. Tem a ver assim, ó, que cada um deve ser no seu lugar. Daí, por exemplo, tem um assunto que tu vê que é o mais velho que tem que tratar, mas o mais velho não trata. Daí ele olha para ti e diz assim: ei, você aí embaixo, você pode fazer isso? Daí você vai e faz, você pede, ou o errado é se intrometer, ou não deve fazer at all. Entende o que eu quero perguntar? Vamos para o objetivo, porque do jeito que você falou aí, ninguém nem entendeu. Quem te Tá, pediu o vamos quê? dar um exemplo. Vamos dar um Você é exemplo. qual na ordem? Eu sou a última. Última. O seu irmão te pediu o quê? Ou irmã? Em casos, por exemplo, de coisa de herança, eu sou a última a apitar, eu vim por último, eles que vão decidir, entendeu? Não, Mas não. Nesse caso específico, não. não, porque o meu pai falou assim: eu quero que vocês se reúnem e vejam o que querem fazer. Eu, no início, não fazia nada. Daí começaram a me perguntar: o que faz, o que faz? Daí, no fim das contas, eu comecei a dar opinião, mas depois que eu li os livros, eu falei: meu Deus, devia ter ficado quieta, eu sou a última. Não, tá vendo como é importante estudar? Não é isso. Não é isso. Não, de maneira nenhuma, ainda mais no caso de uma herança. Você tem um valor tanto quanto os outros. Não é isso. É outra coisa. Olha, veja bem, porque você é melhor, você não pode dar pitaco. O que geralmente acontece com o menor, e isso é uma dinâmica muito frequente, é querer resolver a vida de todo mundo. É querer ajudar como se fosse o maior, mas ele tem o lugar dele.
Então, digamos assim, no caso específico da herança, fala o primeiro, fala o segundo, fala o terceiro e fala a quinta. Não importa. Cada um na sua ordem tem o mesmo direito de falar e dar a sua opinião. Agora, se você, como última, vai lá e diz, não, eu sei como é melhor que tem que ser feito, aí é outra coisa. Aí não tem ordem. Entendi. Não, é porque a minha opinião foi de fazer uma coisa que protegia mais meu pai, então eu estou errada, porque quem sou eu, a última, a querer proteger meu pai? Ele mesmo que deve dizer como ele acha que se sente protegido. Não, ele já te disse como fazer. Ele já te disse como fazer, vocês aí se reúnam. Entendi. Agora, por que você quer proteger o seu pai? Pois é, tá errado? Não, eu não sei se está errado. Não. Olha o julgamento, certo, errado. Cuidem. Sim. Eu já sei, acho que por quê. Porque acho que eu vi o que o meu marido passou com questão de herança com a mãe e talvez eu não quero que repita a mesma coisa lá. Talvez eu esteja fazendo um paralelo, pode ser. E você já conseguiu dizer isso para os seus irmãos? Já expliquei. Você já explicou isso para o seu pai, que você tem esse sentimento? Sim, expliquei. Daí depois ele disse que ele achava que não era importante, daí eu me tranquilizei, porque eu tentei dizer. Pronto. Ponto. Então, o que eu estou mostrando para vocês? Que, à medida que a gente percebe esses impulsos, e com todas essas dúvidas que vão surgindo, o que acontece? Eu preciso expressar. Não adianta eu ficar só na minha cabeça. Você já falou com seu pai? Você já falou com seus irmãos? Eu tenho que trazer para o concreto da vida. Entendem? Porque senão ela fala, não, eu apliquei a regra número 1 e não é a regra número 2, está no livro na página 25. Não. Vamos para o dia a dia. Tá? Você é ótima. Vamos lá, então. Ficou claro para você e para os demais o que significa isso? Assim, a diferença dela, falar assim, não, eu sou menor, eu não posso fazer nada. Não, não é isso. Do seu lugar, você pode tudo. Assim como qualquer pessoa do seu lugar. Beleza, então vamos prosseguir. Centrados. Em relação ao nosso sucesso, centrado significa que todas as forças permanecem juntas e direcionadas a uma meta a ser alcançada, sem nos deixarmos deter ou distrair por coisas secundárias. O sucesso vem através do desempenho centrado em direção ao essencial. Nesse sentido, juntamos às nossas forças os funcionários e aliados que conquistamos para alcançar nossa meta. Juntamos suas forças e capacidades, direcionando-as a essa meta. A força centrada gera alegria. O sucesso reluz já nos primeiros passos, estimulando-nos. Através desse centramento, o trabalho avança com facilidade, mesmo quando parece ser difícil. Precisamos conduzir os outros centrados, pois se trata de nosso projeto e sucesso. Isto é, ninguém está na nossa frente, todos estão atrás de nós. Nós conduzimos, os outros seguem. Sem a liderança centrada, as forças individuais se dissolvem e seguem seus próprios caminhos, perdendo de vista a meta em comum. Elas as freiam e, ao invés de olhar para frente, olham para si mesmas. Por isso, a liderança centrada é simultaneamente rígida. Apenas aqueles que a acompanham podem ficar. Esse é o outro lado do centramento. Separa o joio do trigo. Apenas quem está a serviço marcha junto. Quem quiser acompanhar centrado desta forma o caminho de nossas metas, colocando sua força a seu serviço, também terá sucesso. Nessa tarefa, crescerá para além de suas limitações, adquirirá prestígio, será apreciado e requisitado por muitos, ascendendo a postos de liderança,
reunindo outros ao seu redor, encabeçando-os. Centrados, olhamos para frente. Nesse sentido, o centramento nos libera para aquilo que está à nossa frente, sem que nada do passado nos obrigue a voltar para trás. Todo criativo está centrado em direção ao sucesso. Centrado supera tudo o que o aguarda. O centramento começa no espírito. Está desperto, percebe muitas coisas simultaneamente e capta no instante o passo seguinte a ser dado. Esse centramento se detém quando muitas coisas se desfazem. Ele espera, sem ceder, até que elas voltem esgotadas e por si mesmas. Ele reúne as forças dispersas se elas estiverem dispostas a voltar, conduzindo-as novamente para a meta, sem olhar para trás, sempre seguindo adiante. Uma meta que nos promete algo precioso nos atrai. Somente aquelas metas que servem à vida de muitos têm essa força de atração. Portanto, a meta vem ao nosso encontro por si mesma. Ela nos atrai de tal forma que sabemos que estamos centrados em sua direção, em sintonia com as forças com as quais servimos a essa meta. Simultaneamente vivenciamos que estamos transcendendo esta meta, ganhando a força decisiva e criativa que nos leva consigo, alegres e felizes, para uma vida plena e de sucesso. Nossa, que negócio lindo. Devagar se vai ao longe. O tempo corre depressa, mas corre sem pressa. Ele sempre tem tempo, mais do que Desculpa, vamos dar uma paradinha? Desculpa, porque o computador aqui, eu errei na hora de falar, mas como você mesmo falou, nossa, é um texto muito importante. Profundo, maravilhoso. É um texto profundo e maravilhoso, mas é porque, como ele é muito, muito essencial, eu acho que vale a pena a gente dar uma centrada e parar nele. Sim. Então, assim, primeiro ele começa explicando para a gente sobre a qualidade do centramento, porque a qualidade do centramento ela é essencial, especialmente para o nosso trabalho da constelação familiar, é essencial dentro da nossa carreira e é fundamental para um líder. Um líder é um empresário, uma pessoa que tem muitas pessoas que são sua responsabilidade, é também um pai ou uma mãe dentro de uma família. Então, Bert Hellinger vai nos mostrando que o sucesso, ele surge de acordo com um desempenho centrado para o essencial. E que essa força centrada gera alegria. Então, você já começa a perceber aí um caminho importante de autoobservação. Se você não está feliz, se você está disperso, isso significa que esse sucesso que você busca, às vezes até com muito esforço, não é alcançável, né? Então, aí ele fala, olha, através desse centramento, o trabalho avança com facilidade. E aí, pessoalmente, eu me lembro muito dele assim, né? Porque como eu tinha que fazer muita coisa de produção, então era assim, era pegando o telefone, falando com as pessoas, e ele sempre me trazia assim, olha, tudo pode acontecer com calma, com centramento. Então, mesmo que você tenha muitas coisas para fazer, a importância de você estar centrado, especialmente se você está num trabalho de liderança, né? E ele fala o seguinte, quem está na liderança está à frente, então a gente precisa conduzir e os outros seguem. A gente precisa olhar para frente. E, ao mesmo tempo, esse centramento vai nos dar a capacidade do discernimento, que é o que ele fala aqui. Vamos separar, ó, isso aqui é útil, isso aqui não é útil, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, essa pessoa está bem dentro dessa função, essa outra não está bem dentro dessa função. Porque, de uma certa maneira, se eu não estou bem, os demais também não podem estar. Né? E esse olhar para frente é o que nos libera, de uma certa maneira, de todo o passado, ou, por exemplo, dos preconceitos. É um olhar para frente em contato com esse espírito criativo. E ele fala, olha,
O centramento começa no espírito e ele está desperto, entendeu? Atento, capta o que acontece dentro daquele instante, reúne o que estava desperto e serve a uma meta. E aqui um outro ensinamento que é fantástico. Como que eu sei que uma meta é boa? E ele mostra aqui, a meta que promete algo precioso atrai. Mas precioso seria o quê? Ganhar dinheiro? Ficar rico? Sim, essa meta pode te atrair. Mas o que ele mostra? Somente a meta que serve a muitos tem essa força de atração. E essa meta não apenas nos atrai, mas atrai a muitos. Então, o Bert Hellinger traz nesse texto chaves essenciais para o sucesso. Ele não apenas fala do centramento, da importância do centramento, de como alcançar o centramento, mas também nos leva a fazer uma reflexão sobre a meta que nós temos para nós e para a nossa vida. Algum comentário sobre essa beleza? Então, vamos em frente. Continuamos, Isabela, porque já são 8 horas. Eu acho que a gente continua, porque eu já atendi um bocado de gente aqui no meio do caminho, né? Então, ok. assim, vamos, Tranquila. né? Vamos aproveitando. Isso, está ótimo. Devagar se vai ao longe. O tempo corre depressa, mas corre sem pressa. Ele sempre tem tempo, mais do que o suficiente. Nós também temos tempo quando o acompanhamos. Por que corremos? Porque pensamos que nosso tempo é limitado e por isso também... Por que corremos? Porque pensamos que nosso tempo é limitado e por isso também apressamos os outros. O que acontece nesse momento? O tempo escapa de nós e deles. O sucesso vem e vai com o tempo. Com que tempo? Com aquele tempo que tem tempo. Tudo que cresce partindo de dentro tem tempo. Nada tem mais sucesso do que aquilo que cresce e pode crescer. Seu sucesso está pré-determinado e por isso chegará com toda certeza a seu tempo. Algumas vezes, forças externas interferem e destroem seu sucesso. Por exemplo, uma tempestade. Com isso, seu tempo passou, algumas vezes para sempre. Então, começa seu tempo adequado para outra coisa. Nosso sucesso segue as leis do tempo, segue adiante como o tempo, segue adiante como o sucesso. Assim como o tempo aumenta com o tempo, o nosso sucesso também. O tempo não olha para trás. Algumas vezes olhamos para trás, porém, o tempo nunca. Ele vem sempre de novo. O que fazemos quando o tempo urge? A questão é, quem urge? Alguém ou nós mesmos, porque pensamos que o tempo está contra nós e nos abandonará se não o pegarmos em nossas mãos? Porém, o tempo que urge é raramente o tempo certo. Além disso, é sempre temporário. Justamente quando estamos com pressa é que o tempo se atrasa. O tempo pleno é sempre lento, é ponderado e refletido. Algumas vezes dizemos que tempo é dinheiro. Que dinheiro? Dizemos e negociamos sem a ideia de que quanto menos e quanto mais curto o tempo, tanto maior é o lucro. Não queremos perder de nenhuma maneira as conquistas que poupam nosso tempo. A questão é se elas nos dão mais pausa. O nosso tempo é mais longo ou mais curto com elas? Ou é demais de tal forma que ansiamos por um pouco de descanso, por um tempo recolhido? No tempo recolhido, a pressa acaba. Ele é o tempo criativo. Nele nos voltamos a nós mesmos, não importando se outros ou nós o apressamos. No recolhimento, o tempo se detém por uns instantes. Mesmo assim, está em movimento. Está no outro movimento que nos leva por uns instantes a algo que permanece. O tempo urgente passa por nós. Assim como vem, vai,
sem que nada dele permaneça. Mesmo assim, o abundante e o permanente colaboram um com o outro, como também o que urge com o que permanece. Nós nos demoramos, recolhidos ao concordarmos também com o urgente, ambos a seu tempo. Nosso sucesso também permanece. Nosso sucesso termina quando nos detemos nele, pois ele quer seguir centrado, de forma pausada, servindo, crescendo em sintonia com o permanente, confiante, uno, além do tempo, com o eternamente novo. Que espetáculo. E aí, vamos parar e meditar sobre o tempo um pouquinho, porque com tanta coisa não é possível seguir. Eu sinto muito. O livro pode ser pequeno, mas não é isso. O que ele traz é muito grande, né? Então, agora aqui é uma reflexão magistral, olha aqui, nesse livro eu já podia falar bravo, bravíssimo, já falei uma vez, exatamente nesse instante agora, não me lembro exatamente, centrados, e esse aqui sobre a reflexão sobre o tempo, isso aqui é fenomenal. Então, e é exatamente isso que eu falei para vocês, ele sempre falava sobre isso, sobre a importância de estar centrado e essa importância de estar conectado com esse tempo. Ele fala aqui, ó, olha aí, frase para post, o tempo corre depressa, mas sem pressa. Bert Hellinger é um poeta, além de um filósofo, é um poeta, ele fala, por que nós corremos? Porque nós pensamos que o nosso tempo é limitado e por isso não apenas nós corremos, mas colocamos os outros para dizer, não, eu estou com pressa. Ai, ai. O tempo escapa de nós e dos outros porque nós temos esse tipo de relação com o tempo, né? Inclusive, lembrando da aula passada do curso online lá que eu ofereço no Instituto, a gente viu, né? Existem várias linguagens do amor. Então, uma das linguagens do amor é eu ter um tempo de qualidade com alguém, né? Temos várias linguagens do amor, isso aí vocês encontram lá no livro do Gary Chapman. Mas uma das linguagens do amor é eu te dou meu tempo, tenho um tempo de qualidade com você. É esse tempo qualitativo, cheio de qualidade que o Bert Hellinger nos fala, né? Aí ele fala... deixa eu pegar outra coisa que é importante aqui. Nosso sucesso segue as leis do tempo, com o tempo. Isso significa o quê? Que o tempo aumenta com o tempo, que é o que ele coloca aqui, e o nosso sucesso também. Então, muitas vezes você fala, puxa vida, mas eu estou trabalhando tanto, mas eu não estou alcançando o meu objetivo. Aí que vem, por que não? Porque o tempo aumenta e o sucesso também. Agora, se você só pensa que o sucesso é isto, né? Ou seja, você tem uma visão restrita sobre o sucesso, é possível que você não esteja conseguindo perceber isso, ou efetivamente esteja sendo conduzidos por essas dinâmicas todas que nós estamos falando aqui. Outra coisa importante, ele fala, só existem sucessos novos. Então, quando você pensa que você já chegou lá no máximo do máximo, naquele lugar onde você gostaria de estar, a vida te leva para outro lugar para que você possa crescer. Então, a gente precisa estar em qualquer tempo conectado com o que ele chama aqui de o tempo recolhido, né? O tempo recolhido onde a pressa acaba, que é esse tempo criativo, esse tempo onde nós nos voltamos para nós mesmos, esse tempo recolhido, né? Um tempo que se detém em alguns instantes e que nos levam a um outro movimento, a um sucesso cada vez maior, né? Então, ele fala, como nosso sucesso permanece? Bom, o sucesso termina quando nós nos detemos nele, ou seja, já alcancei o que eu queria na minha vida. Então, o sucesso termina quando a gente se detém, o sucesso gosta, precisa, é movimento, né? E ele aumenta, a gente permanece nele, quando a gente permanece centrado, de forma pausada, independentemente daquilo que acontecer dentro da minha vida, sabendo que tudo aquilo que acontece na minha vida vai me levar a mais sucesso. Mais?
Então, vamos em frente. Parece que Domingos quer falar. Sim, a Alessandra também. Domingos, vamos. Domingos. Pois é, professor, aqui quando ele fala nessa última frase, né, ele quer, o sucesso quer seguir centrado. Então, o centramento ele não é individual, ele envolve várias coisas. Eu não estou entendendo. O sucesso quer seguir centrado? Eu não entendi o que você perguntou. Essa última frase que a senhora comentou que termina aqui, que termina o parágrafo. Que ele quer seguir. Nosso sucesso também permanece. Ele quer seguir centrado, de forma pausada, servindo. Uhum. Então, o centramento também é um adjetivo que cabe ao sucesso. Olha, eu nunca pensei sobre isso. Eu acho que o sucesso e eu não existimos, pelo menos na minha perspectiva, um sem o outro, né? Mas poderíamos falar de um sucesso que é como se fosse algo central da existência, né? Ou seja, algo intrínseco. Ele diz que ele quer o sucesso quer seguir centrado de forma pausada. Isso, exatamente. O sucesso quer seguir centrado. Mas de onde que vem esse sucesso? A pergunta é, o sucesso existe por si mesmo e ele é centrado. Seria isso? Não. O centramento é uma postura. Aham. Né? Pelo que eu entendi, ele é uma postura pessoal. Mas e aí, como é que o sucesso também tem que ser centrado, se ele é uma consequência desse centramento? Nossa, agora sua pergunta está digna do texto. Então, vamos de novo. Nosso sucesso também permanece. Nosso sucesso termina quando nos detemos nele. Isso é fato, é o que eu falei, o sucesso precisa de movimento, pois ele quer seguir centrado de forma pausada, servindo, crescendo, em sintonia com o permanente, confiante, uno, além do tempo, com o eternamente novo. Da maneira como ele fala aqui, é isso que você está dizendo. Ou seja, poderia dizer que existe uma qualidade no sucesso, que é o treinamento, o centramento. É muito complexo. Eu prefiro entender da seguinte maneira, para que torne mais concreto e mais útil. Digamos assim, o meu sucesso quer seguir centrado de forma pausada, ou seja, aquilo que em mim quer ser bem-sucedido, ou seja, que quer servir, que está disponível para muitos, necessita, vive, existe dentro desse centramento. Ajudei em alguma coisa? Dá para você repetir? Caramba, vamos tentar. Então, ele falou, o sucesso quer seguir centrado. Aí eu quero dizer que eu prefiro trazer isso para o concreto, para mim, né? Para a minha realização, ou seja, esse sucesso, isso que dentro de mim quer ser bem-sucedido, né? Ou isso que dentro de mim está a serviço de muitos, ou seja, minha meta, olha, eu quero ser bem-sucedido, eu tenho uma meta e eu quero ser bem-sucedido nessa meta. Então, tem algo que me move nesse sentido. Isto, para ser bem-sucedido, ou seja, esse sucesso para acontecer, necessita ou existe, como nos trouxe o Domingos, dentro do centramento. Não consigo repetir igualzinho. Mas ficou muito claro, Isabela. Fez muito sentido. Principalmente para mim. Para mim também foi falando, não preciso mais nem repetir. Ele vai explicar como é que desenvolve essa postura do centramento? Vamos ao próximo capítulo, mas antes nós temos a Alessandra. A gente pratica ela o tempo todo, hein? A gente pratica ela o tempo todo, por isso a gente precisa, não é só ler, nem comentar, a gente precisa vivenciar, experienciar a constelação. A gente pratica. O centramento Agora, é tão importante que virou até livro, né? Tô com ele na isso mão. que eu ia falar, exatamente o que eu ia falar. Quando eu sei que eu estou centrado? Quando eu sinto leveza.
né? Ainda tem esses outros indicativos do tipo, não é bem, não acontece o sucesso no meu dia a dia. Aí eu falo, ué, mas por que não está acontecendo? Se é uma lei da vida o sucesso, estaria eu sem centramento? Né? Estaria eu com algum tipo de preconceito? Será que estou eu no lugar indevido? Por isso que são tão importantes os erros, os fracassos. Sabe que eu já nem ando me preocupando tanto com eles. A não ser quando geram problemas para os outros. Eu sempre estou agradecendo. Alessandra, de nada, querida. Alessandra. Oi, Isabela, tá ouvindo? Sim. Essa frase que está na página 51, logo depois da metade, que ele fala justamente quando estamos com pressa é que o tempo se atrasa. Hora que eu li para que você leu a primeira vez, eu falei assim, ué, mas não é justamente quando estamos com pressa que o tempo passa rápido, né? Parece que ele passa muito rápido quando a gente está com pressa. Mas, na verdade, ele está falando aqui, será que é o tempo do sucesso que ele se atrasa? Não, se atrasa todo o tempo. Se atrasa qualquer tipo de tempo, não só do sucesso, de absolutamente tudo. Quando eu estou com pressa, o tempo se atrasa. Parece que acontece exatamente o contrário. Eu tenho pressa porque eu acho que eu estou sem tempo, e aí eu fico com menos tempo. Quem já fez Cosmic Power tem vários relatos de como esticar o tempo. Como que é que se estica o tempo? Aí fala, vamos praticar Cosmic Power. Você pratica Cosmic Power, você está atrasado, você pratica Cosmic Power, que o tempo se estica. Eles falam isso muitas vezes. E por que o tempo se estica? Porque eu estou centrado. Porque eu estou centrado. Eu entro em sintonia com o fluxo do tráfego, com o fluxo da criatividade, eu mudo o caminho, eu tenho intuição. Mas quando eu estou com pressa, eu não estou centrado. Aí o tempo se atrasa, piora muito. Assim eu entendo. Obrigada. Domingos. Eu não tinha tido aula ainda na pós com o professor Sami, e tivemos esse final de semana, e justamente eu olhava, o tempo dele é um outro tempo. E agora eu estou entendendo. Eu achei que era porque ele era baiano, mas não. Não, também é. Se você vive à beira-mar, já dizia Einstein, você pode viver à beira-mar. Se você viver na montanha, é outro tempo. Cada um tem um tempo. Essa é a questão quando a gente começa a perceber que tempo e espaço são um contínuo. Está compreendendo? Eu tenho o meu tempo, você tem o seu tempo, cada um tem o seu tempo. Não, nós não temos o mesmo tempo. Isabela, quem mora na roça tem um tempo completamente diferente. E quem mora na Bahia, chama Sami, meu amigo, também tem outro tempo. Eu que sabia, quando a gente esperava ele lá chegar do hotel, e chegava ele, devagar. E ri, né? A gente fica feliz, né? É por isso que o baiano fala certo, 1 hora de relógio. E os mexicanos falam ahorita. E ahorita é o quê? Que hora é ahorita? Que é agorinha. Agorinha que horas? Cara, a horinha pode ser 1 hora, 2 horas. Cada um tem um tempo, mas o que acontece aqui? Bert Hellinger está nos ensinando como estar centrado e fazer com que o sucesso possa acontecer e, ao mesmo tempo, a gente ter uma relação saudável com o tempo. Olha que coisa maravilhosa para o tempo em que nós estamos vivendo, não é? Professora Isabela. Sim. O sucesso nos toma ou nós que tomamos o sucesso? Somos o sucesso. Essa é a questão. Somos sucesso. Lá está. O primeiro livro da Angélica Oliveira. El éxito es su história. El éxito es su história. Você é um sucesso. Eu sou um sucesso. Quantos óvulos, quantos espermatozoides, quanto tudo não aconteceu, não chegou nenhum a cruzar com o outro, você é um sucesso. É disso que se trata. Agora, podemos ser tomados por uma meta que serve a muitos?
E aí, quem sabe esse sucesso crescer ainda mais, mas isso é a lei natural. Eu vejo que o que é mais difícil é não ter sucesso. Mas como que a gente não tem sucesso? Primeiro, eu achando que o sucesso é uma métrica. Ou seja, eu começo partindo da compreensão de que eu sou bem-sucedida. Eu sou uma pessoa que tem atrás de mim centenas, milhares de pessoas. Eu sou a vida que rebrota, e rebrotou, e cresceu e com 51 anos. Ok, gratidão. Essa dá para bater palma para você, viu, Isabela? Lindo que você falou aí. Beleza. Vamos em frente para Dá mais uma sucesso. força de vida, né? De quem ouve, dá uma força de vida. Quando a gente pensa assim, reflete, né? Da importância. Claro. Nós já somos um sucesso. Você vai medir seu sucesso pelo seu salário? Você vai medir seu sucesso se você tem ou não tem um relacionamento, ou o que quer que seja? Você vai medir seu sucesso se você tem saúde ou não? Você sabe realmente o que é o sucesso? O sucesso é a própria vida em movimento. Sabendo entender o que Bert Hellinger fala sobre o sucesso, o que o Bert Hellinger fala sobre a felicidade. É um sucesso que inclui o fracasso. É uma felicidade que inclui a infelicidade. Entendem? Vamos lá. Ainda mais um pouquinho. Ainda tem mais? Geraldo, em relação ao tempo, eu sempre vejo da seguinte maneira. Eu vejo que eu tenho dúvidas que realmente o tempo existe. O que existem são as prioridades. A pessoa pode dizer, professora, eu não estou... eu estou sem tempo de assistir suas aulas de segunda-feira. Não é tempo. Eu não tenho as suas aulas de segunda-feira, não é a minha prioridade. Dessa maneira. Eu não posso fazer não posso ir, não vou a Brasília porque eu estou sem tempo. Não, é que eu não ir a Brasília não é a minha prioridade hoje. Eu tenho outra prioridade no tempo. Exatamente. E aí nos lembra Stephen Hawking, Uma Breve História do Tempo. Muito interessante, complexo, mas isso também tem a ver com o tempo que eu dedico a cada uma das coisas. Vamos lá? Vamos seguir? Vamos seguir. Mais coisa maravilhosa. Ganhar deixando. Deixar significa que permitimos que as coisas sigam seu curso por um certo tempo, como se movessem por si mesmas, sem nossa interferência, até que elas mesmas revelem para onde se movem. Quando não tentamos conduzi-las, elas se afastam, e quando as soltamos, podemos deixá-las partir. Quando deixamos que elas sigam seu caminho, ficamos liberados para outras coisas. Quanto mais deixamos de lado aquilo que, depois de um certo tempo, se torna mais uma carga do que uma ajuda, tanto mais dispostos estaremos para o essencial. Algumas vezes, visto de fora, parece ser menos, porém, no decorrer do tempo, nos enriquece mais a nós mesmos e aos outros. Como sabemos que algo se afasta de nós e quer ir para um outro lugar? Quando nos causa preocupações e não sabemos como lidar com ele, quando novos obstáculos se acumulam, sinalizando de muitas maneiras diferentes que, com o tempo, não poderemos ter uma boa relação com este projeto. 2. Quando perdemos a vontade e, ao pensar no projeto, sentimos uma pressão no peito ou um peso nos ombros que nos pressiona ao invés de nos estimular. 3. Quando, ao imaginar que abandonamos este projeto, respiramos aliviados, recuperando nossa confiança e força. Um projeto ou um produto se comporta como uma pessoa, como se tivesse uma alma, uma finalidade e um tempo pré-fixados. Como se um projeto ou um produto fosse algo vivo, que tem seu início, alcança sua maturidade e lentamente se reduz até que termina, cedendo lugar para o seguinte.
para algo novo e diferente. Uma outra reflexão seria: esse projeto e produto acrescentam algo ao anterior ou tiram algo dele com o tempo? Serve ao anterior de forma que este se alegra e cresce com ele, sem tirar algo dele? Ou o anterior precisa servir ao novo projeto e produto de forma que se reduz, perdendo algo para este novo? Ou ao soltar o que parece ser sedutor, o novo ganha acesso a algo que lhe corresponda mais, crescendo sem que isso lhe signifique uma carga? Ainda precisamos nos fazer uma outra pergunta: como reage o nosso entorno sobre o algo novo que anunciamos? Será bem-vindo? Combina com o nosso entorno, levando-o adiante? Como em relação a tudo na nossa vida, também é importante que entremos em sintonia com um movimento que serve simultaneamente a muitas coisas, que reúne muitas coisas num efeito recíproco no qual todos ganham. Então, qual seria a pergunta real? Ela seria: o nosso projeto e o nosso produto servem com amor à vida de muitos? Paramos aqui ou seguimos? Não, paramos aqui. Paramos aqui que já estamos no final da aula. Isso. Uhum. E vamos aqui falar sobre o que ele está trazendo, que é também de grande valor, né? Ganhar deixando. Ganhar deixando. Olha, eu vou dizer uma coisa. Muitas vezes, quando eu vejo Bert Hellinger falando, eu falo: nossa, só poderia ser um homem. Porque os homens são muito melhores em ganhar deixando do que as mulheres. Eles têm essa capacidade, né? Então, o que é ganhar deixar? Ganhar deixando é você poder entrar em sintonia com esse movimento da vida e deixar acontecer. Se um filho, por exemplo, vai tomar sol, a mãe fala: passa filtro solar. Menino, você não aprende, você tem que cuidar. E o pai faz o quê? Deixa lá acontecer. Vai quando chega. Primeiro dia o menino chega todo ardido, no segundo o próprio menino já vai estar passando filtro solar. Entendeu? Então, esse ganhar deixando é algo muito importante para nós mulheres. Deixar que as coisas sigam o seu próprio curso até que elas se revelem, ou se mostrem para onde vão. Então, na nossa vida, é dar esse passinho atrás e observar o que está acontecendo. E quando elas se mostram, aí nós podemos, como é que se diz? Seguir ou não esse caminho, ou nos afastarmos ou não dele. Então, Bert Hellinger mostra para nós como fazer isso, inclusive na prática, né? Ele fala o seguinte: como você sabe que alguma coisa quer se afastar de você? Deixa eu ver aqui exatamente qual é a... E aí a gente tem que voltar, olha. Quando sabemos que algo se afasta de nós e quer ir para outro lugar? Quando nos causa preocupações e a gente não sabe lidar. Quando nós perdemos a vontade, quando a gente pensa naquilo que a gente está fazendo e a gente se sente aliviado em não fazer. Olha que coisa fantástica, eu tenho uma carreira, me causa preocupações, eu tenho uma empresa, me causa preocupação, eu não estou sabendo lidar com ela. Eu já não tenho mais vontade de fazer isso, e quando eu penso nisso, eu me sinto aliviado. 3 critérios práticos para poder resolver isso, para poder tomar uma decisão. Aí outra coisa, outro ensinamento importantíssimo que ele coloca aqui: um projeto, um produto se comporta como uma pessoa. Então, se ele se comporta como uma pessoa, vocês já sabem que existe uma ordem de precedência, uma ordem de hierarquia. Então, eu, Isabela, estou fazendo um curso de constelação familiar, ele, como é que se diz? Serve ao anterior? Acrescenta algo ao anterior? Como reage o meu entorno com o meu produto? Quando reage o meu entorno com a minha entrada dentro de uma empresa? Então, o que acontece? Bert Hellinger nos mostra: olha, esse que serve a você, e esse sucesso que vive em você, esse movimento criativo do espírito, ele está unido a tudo e a todos. Então, a gente tem que saber se colocar no seu lugar
com o mesmo respeito que a gente tem aos anteriores da nossa família, a gente também tem os anteriores produtos ou projetos que vieram antes de nós. Então, é isso que eu teria para falar sobre essa parte. Alguém ainda tem alguma pergunta? Algo a dizer? Algum comentário? Eu tenho. Diga, Domingos. E quando eu vejo isso, eu fico pensando nesses produtos que são maléficos à saúde e que prejudicam tantos e fazem sucesso, mesmo assim. Isso é porque você está vendo a casca. É aquilo que eu falei. Se você olha, você fala assim, eu não tenho sucesso porque eu tenho pouco dinheiro. É como se você estivesse vendo apenas uma parte que é a aparência. Entende? E isso a gente viu com muita clareza, por exemplo, não sei se foi no último ou no penúltimo, acho que foi no último seminário que teve presencial na Alemanha, que havia uma empresa que começou a ter um problema, e ela é uma empresa muito bem sucedida. E qual foi a questão que se manifestou? Ela, ali no lugar onde ela estava e nas suas práticas, ela tinha uma prática que era daninha ao meio ambiente. Ela ganhava muito, mas depois, o buraco se revela. Não tem como. Quem planta feijão, colhe feijão. Mas, professora Isabela, o McDonald's está aí, a Coca-Cola está aí. Por quanto tempo? A Coca-Cola já faz 100 anos. Então, veja bem. O que o Bert Hellinger disse aqui? Vamos voltar lá no texto. O tempo, eu não sei qual é o tempo, 100 anos no tempo do tempo, no tempo da eternidade. Eu não sei o que é, mas o que ele diz aqui com todo produto? Que ele fala assim, todo produto tem, olha aqui, depois do item 3, um projeto ou um produto se comporta como uma pessoa, como se tivesse uma alma, uma finalidade, um tempo pré-fixado. Eu não posso, com o meu julgamento, dizer que eu sei que a Coca-Cola é algo ruim, que ela não deveria existir. Ou o McDonald's. Um projeto, um produto se comporta como uma pessoa, como se tivesse uma alma, uma finalidade, um tempo pré-determinado. Às vezes, algo tem uma finalidade que é justamente nos levar, pelo mal que faz, a compreender que precisamos agir de outra maneira. Por enquanto, ainda precisamos da Coca-Cola e do McDonald's. E depois, como se um projeto ou um produto fosse algo vivo, que tem seu início, alcança sua maturidade e lentamente se reduz até que termina, cedendo lugar para o seguinte, para algo novo e diferente. Ou seja, também vai terminar uma hora. No seu tempo. Às vezes, numa próxima eleição. Tchau, pessoal. Beijo para vocês. Na próxima segunda eu não posso, tá certo? Não posso, que eu tenho que descansar um pouquinho, já que vai ser feriado no dia 7, eu vou tirar uns diazinhos, tá bom? Prosseguimos daqui a 15 dias. Combinado? Muito obrigado. E essa semana então, ainda tem Melhorando Relacionamentos na Família e no Trabalho, 2 aulas abertas, mais a apresentação formal dos nossos cursos, tá bom? Quem puder? Vamos lá. Bem-vindos. Bom feriado. Obrigada para todos nós. Tchau. Muito obrigado. Tchau.